Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Batman, edição número 1. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, agora você pode se tornar membro Geek do canal. No coração fervente de Gotham, o sol escaldante se põe tingindo o céu de vermelho, enquanto as ruas respiram a mistura de rotina e tensão. Entre o barulho do trânsito e passos apressados, surge Jim Gordon, agora rebaixado ao cargo de oficial e não mais comissário. Ao lado dele, a jovem Espinosa. Eles trocam palavras que oscilam entre respeito e ironia, embaladas pelo aroma do café fumegante que desafia o calor sufocante. Do nada, o céu se rasga em trovões e a noite revela uma silhueta monstruosa. O impacto é devastador. Um caminhão de carnes é esmagado, espalhando destroços, peças de carne, fogo e fumaça pela rua. A calmaria anterior desaparece, substituída pelo caos. Gordon e Spinoza observam atônitos, entre chamas e pedaços de carne retorcida, entendendo que Gotham nunca deixa espaço para a rotina. Do alto das torres Arkham, a escuridão ganha forma quando o Cavaleiro das Trevas aparece, investigando um enorme buraco na parede. O vento açoita sua capa, projetando uma sombra que parece engolir tudo ao redor. No interior, uma médica observa, ciente de que o caos de Gotham sempre atrai o seu guardião implacável. A médica tenta justificar o inexplicável. Waylon Jones, o temido crocodilo, teria se internado voluntariamente. Batman, implacável, recusa-se a enxergar redenção, lembrando que o monstro há muito tempo engoliu o homem que ele era. A doutora insiste, descrevendo mudanças profundas, quase uma metamorfose que vai além da pele. Enquanto ela fala de esperança, o Cavaleiro das Trevas só vê inevitável decepção. Para ele, Waylon pode ser até um supervilão, mas para ela, ele é apenas um paciente. Mas Batman sabe, em Gotham, monstros não mudam, apenas encontram novas formas de espalhar medo. A doutora descreve Croc como uma criatura em conflito, oscilando entre inocência de uma criança e a ferocidade de um predador. Para ela, Waylon é medo em carne viva, alguém que precisa de confiança e tempo para mudar. Mas Batman, firme diante do pôr do sol, sabe que tempo é um luxo que Gotham nunca concede. Ele a questiona, impõe pressa e, ao acionar seus dispositivos, decreta sua missão: encontrar o monstro antes que a polícia o faça, porque se chegarem primeiro, vão atirar para matar. Sobrevoando Gotham ao entardecer, Batman desliza como uma sombra viva entre os arranha-céus iluminados por anúncios e telões vibrantes, usando as bate-asas, perfeitas para a ocasião. A cidade pulsa em cores, mas por trás do espetáculo a decadência se esconde em cada manchete. Crimes, escândalos e o caos do cotidiano. Nos noticiários, especialistas e âncoras discutem o rumo da cidade, mas nada disso importa para o Cavaleiro das Trevas. Para ele, entre propagandas e distrações, a verdade é clara: Gotham precisa ser salva, e ele fará isso sozinho, na escuridão que só ele conhece. Na sede da polícia de Gotham, o clima é de tensão e autoridade. Nós vemos o comissário Savage à frente de tudo ali. Diante dos oficiais surge uma nova força: agentes privados, armados até os dentes, apresentados como uma solução para o caos. Discursos inflamados falam de ordem, de lei, de combate a qualquer custo. Mas por trás da retórica paira a sombra de um controle opressivo, onde até mesmo Batman é citado como um alvo inevitável. O recado é claro: uma guerra silenciosa está prestes a começar, e o Cavaleiro das Trevas não será poupado. O Batmóvel corta as ruas de Gotham como um raio, iluminado pelo azul de seus motores. Dentro, o silêncio pesado é quebrado apenas pela voz do holograma de Alfred, sempre perspicaz, tentando arrancar de Bruce suas inquietações. Batman, com o olhar fixo, revela a dúvida que o consome. Será possível que monstros mudem? Ou estão condenados ao mesmo ciclo?
Entre filosofia e pragmatismo, o rádio da polícia dispara um crime em progresso, e aí agora eles seguem para lá. No silêncio sombrio do Robson Park, duas jovens correm em pânico, perseguidas por figuras que surgem das sombras, como predadores noturnos. O estalar das tesouras ecoa no ar, misturado a risadas e insultos, transformando a noite em um pesadelo. Quando uma delas cai, a tensão se multiplica e o cerco se fecha com a chegada de uma gangue grotesca, liderada por um homem insano. Cercadas, indefesas e sem saída, a escuridão agora parece engolir toda a esperança, até que um clarão surge. Sem piedade, o Batmóvel irrompe no parque, atropelando a escuridão e espalhando os predadores que cercavam suas vítimas. Em segundos, Batman emerge, implacável, esmagando o líder dos agressores com a fúria de quem protege Gotham a qualquer custo. Entre o sangue e o pânico, sua voz firme denuncia a negligência da polícia. Aquele lugar virou terreno de caça para esses monstros. Ao se voltar para as jovens, ele demonstra humanidade rara, oferecendo cuidado, mas enfrentando a resistência do trauma que elas acabaram de viver. Com delicadeza inesperada, Batman segura uma borboleta azul, símbolo frágil de beleza em meio ao caos. Ele garante às jovens que não estarão sozinhas, ordenando ao Batmóvel que as proteja até a chegada da emergência. Sua figura imponente se afasta, dissolvendo-se na noite, enquanto a promessa de segurança paira no ar. A silhueta do Cavaleiro das Trevas, recortada pelas luzes de Gotham, é a lembrança de que, mesmo nas sombras mais densas, existe um guardião incansável. No estacionamento do Museu de História Natural, o chão está manchado de sangue, vestígios de uma caça brutal. Batman ativa suas lentes espectrais, revelando rastros invisíveis que o conduzem direto ao interior da exposição. Cada passo confirma sua suspeita. O predador é Waylon Jones, o crocodilo. Ao lado, o holograma de Alfred observa com a calma de quem já presenciou horrores incontáveis, mas sua ironia não mascara a gravidade da situação. Dentro do pavilhão, entre borboletas azuis e sombras inquietantes, o rastro sangrento anuncia. A besta está próxima e o confronto é inevitável. Entre escombros e ossadas expostas, o silêncio é quebrado por pedidos desesperados de ajuda. Um segurança, nervoso, tenta proteger civis, mas sua voz denuncia o pavor. Waylon Jones está ali, imóvel, cercado por borboletas azuis que parecem contrastar com sua monstruosidade. O crocodilo não avança, apenas observa, pesado como uma sombra viva. Enquanto o medo cresce, Batman surge das trevas, intervindo com precisão. Ele cala o policial e adverte: a arma só alimenta o terror da criança e a fúria do monstro. Com voz firme, Batman ordena a retirada dos civis, mantendo o controle absoluto da situação. Ele sabe que seria um erro chamar a polícia. Croc não precisa de armas apontadas, mas de algo que o faça hesitar. Em silêncio, o Cavaleiro das Trevas aciona suas Batmanoplas carregadas de eletricidade, que brilham em um azul intenso, iluminando seu rosto como um presságio de guerra. Enquanto borboletas flutuam ao redor, a decisão é clara: infundir medo no coração do monstro. O rugido de Killer Croc explode como um trovão, revelando a monstruosidade. Diante dele, Batman permanece imóvel, envolto pela aura azul de suas manoplas elétricas, pronto para um confronto inevitável. Vamos lá, Croc, vamos acabar com isso. Mas por um instante, algo inesperado acontece. Croc hesita. Você mal, vai embora. No salão do museu, Croc jaz vulnerável, quase infantil. Alfred, em tom grave, lança a dúvida. E se a doutora Zeller estiver certa? E se, mesmo por um instante, o monstro tiver regredido a um estado de medo puro, de criança perdida em um mundo hostil? Batman observa em silêncio, dividido entre sua crença implacável de que ninguém muda e o reflexo de sua própria dor. Afinal, quem melhor do que ele sabe o significado de ser moldado pelo trauma e afogado pelo medo? Sentado diante de um gigante tiranossauro, Batman baixa a guarda e fala com Waylon, como Bruce.
trazendo lembranças de um passado distante e solitário. O monstro, em sua confusão, tenta responder entre palavras fragmentadas e pensamentos quebrados. Pela primeira vez, não há socos nem gritos, apenas dois homens quebrados dividindo suas cicatrizes. Croc admite sua culpa de ter comido todo o zoológico. Waylon encara o fóssil imponente e, em sua mente confusa, vê um reflexo de si mesmo, grande, assustador e faminto. Entre grunhidos e palavras partidas, confessa sua luta interna, preso entre a inocência e a monstruosidade. Batman o observa sem julgamentos, até que a doutora Zeller surge com a sua equipe, trazendo não armas, mas compaixão. Em suas mãos, um pequeno dinossauro de brinquedo, talvez a chave para alcançar o que resta da humanidade de Croc. Com a voz suave, a doutora estende o brinquedo ao Waylon, oferecendo mais que um objeto, uma chance de escolha. O monstro, perdido em sua própria mente, hesita até aceitar o convite de voltar para casa. Enquanto é levado pela equipe médica, suas palavras soam como uma confissão frágil. Talvez exista cura, talvez exista esperança. Mas ao olhar de Batman, ele devolve a pergunta que ecoa como uma ferida aberta: quem ajuda o Cavaleiro das Trevas? Bruce nega precisar de ajuda, mas o silêncio final, segurando o pequeno dinossauro deixado, revela uma verdade que ele jamais admitirá. De volta ao refúgio de Pennyworth Manor, Bruce retira o peso da noite, mas carrega consigo um símbolo inesperado. Um pequeno dinossauro de brinquedo entregue a ele por Waylon. Quando Robin o chama pela frequência de emergência, a realidade retorna com força. E a pergunta que Robin lhe faz é se existe ainda algum amigo dentro das forças da polícia. Nos becos estreitos de Gotham, a escuridão se curva diante de uma nova presença vibrante. Robin, confiante e destemido. O jovem herói encara criminosos acuados que mal conseguem se levantar sob o peso de sua ousadia. Mas atrás dele, dois policiais o rendem, e agora precisamos entender o desenrolar desses fatos na próxima edição. Essa foi uma pincelada da história da HQ Batman, edição número 1. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!